Olá, boa noite. Hoje nós iremos aprender sobre arte e cultura. Me chamo José Roberto Reis de Lima, sou acadêmico da Universidade Federal do Amazonas. Este é um trabalho da Faculdade de Artes, FAARTES, como requisito do estágio supervisionado 1. O objetivo desta aula é reconhecer a arte como área de conhecimento autêntico e autônomo, respeitando o contexto sociocultural em que está inserido. Compreender a arte no processo histórico como fundamento da memória cultural, importante, na formação do cidadão agente integrante e participativo nesse processo. Olha o que é interessante, né? Nós vamos reconhecer a arte como área de conhecimento autêntico e autônomo, e depois compreender essa arte como memória cultural de um cidadão que é participativo na sociedade. Então, a arte é uma área muito específica da cultura humana, não é? Ela está presente na vida do ser humano, a arte, não é? De cada um. Então, ela é bem específica. O ser humano, desde o período pré-histórico, se manifesta artisticamente. Desde o período pré-histórico, o ser humano se manifesta na arte. Nós podemos observar, nesta pintura rupestre da Serra da Capivara, como os primeiros seres humanos deixavam seus registros nas grutas, nas cavernas, é, de algo natural, né, de animais que representavam a natureza, justamente para entender que a arte já se fazia presente na pré-história. A arte tem vários significados. O que é arte para um povo poderá não ser para outro, dependendo do fator cultural de cada local. Cada cultura tem seu próprio código de expressão e representação. Aqui nós colocamos como uma ideia deste parágrafo, né? A arte totem de Apurinã, uma instalação feita, né, madeira composta por ouriço de castanha do Pará. Olha o que interessante, né? Ouriço, o que que o ouriço, a gente, muitas das vezes as pessoas não dão valor ao ouriço. E a Sanipan, ela pegou esses ouriços, trabalhou o grafismo, não é? E ali ela fez uma instalação, não é? E essa instalação que é interessante, se eu não estiver equivocado no meu conhecimento, ela ganhou, né? É, é, podemos dizer assim, é, ela ganhou uma grande dimensão ali dentro da cultura paraense. Ou seja, quantos de nós, né, podemos fazer isso dentro do nosso contexto no qual nós estamos inseridos? Quantos de nós podemos, né, dentro do nosso, da arte que temos dentro de nós, do nosso, expressar algo e para que a sociedade possa visualizar e contemplar? Aqui também nós temos a obra, né? Os Doze Profetas, esculturas feitas a pedra-sabão pelo nosso querido e amado e eterno Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, entre 1794 e 1804. Olha o interessante, né? Ficou marcado a obra do Aleijadinho para o povo, para a cultura, né, de Minas Gerais. Ou seja, quantos de nós, não é? Quantos de nós podemos expressar isso no nosso contexto do qual estamos inseridos? Aqui a obra, ela tem um olhar, um aspecto contemporâneo, de 1974, deixado na Praça Pública em Itacoatiara, que simboliza o centenário da cidade, né? É um peixe carregando uma harpa, assim se encontra no contexto histórico do município, mas nós não conhecemos, não chegamos a ter conhecimento de quem de quem foi o artista, não é? Então ela se tornou como uma obra de um autor desconhecido. E até hoje se encontra, né, apesar de alguns, ela se tornou um símbolo cultural, que com a reforma da praça ela não saiu, ela só mudou de posição. Antes ela se encontrava no centro da praça, agora ela ficou um pouquinho mais à frente da praça, não é? E junto do cruzeiro, praticamente. Mas já que a arte é um dos modos de se atribuir significados ao mundo, precisamos examinar os tipos de artes em nossa cultura.
Será que nós conhecemos o tipo de arte na nossa cultura? Nós temos a arte erudita, a arte folclórica, não é? E nós vamos falar um pouquinho da arte erudita. A arte erudita, ela compreende obras de pintura, escultura, literatura, música, dança e teatro, criadas por artistas tendo valor estético indiscutível, isto é, que são capazes de sustentar a apreciação estética de um público com sensibilidade, treinada, portadores de conhecimentos específicos sobre arte, estilos e linguagens artísticas, ou seja, são pessoas cultas, né, que dominam esse conhecimento artístico, né, junto ao público, têm um olhar estético, apreciam e seja para a pintura, seja dentro da escultura, da literatura, da música, e sobre esse apreciar, eles colocam a sua posição, as suas observações em relação a cada estilo, a cada linguagem que vai chegando dentro do contexto social no qual estão inseridos. A arte erudita é facilmente encontrada em grandes museus e galerias e possui um valor artístico enorme para os críticos e apreciadores da arte. Olha o que interessante, né? Aqui nós podemos ver a obra de Abaporu, Tarsila do Amaral, realizada em 1928, que se encontra no museu. Depois nós vamos encontrar também a obra de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, 1503, não é? Então, essas obras se tornam arte erudita. Arte, então, significa habilidade de atividades humanas, uma forma do ser humano expressar ou comunicar suas emoções, pensamentos do mundo, sua história, da sua cultura, através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio e linguagem visual. Então, o ser humano ele tem inúmeras possibilidades de expressar aquilo que pensa por meio da arte, daquilo que ele vivencia naquele momento, no momento do contexto cultural, seja para comunicar, informar ou para criticar algo que ele não esteja gostando naquele momento social, né, presente da sua vida. E aqui nós temos algumas artes contemporâneas, né, que isso é importante a gente registrar, Aranha, escultura de bronze, de Louise Bourgeois, em 1996, é totalmente, né, aí, esse esplendor da arte dela, da própria Louise, que colocou, né, uma nova forma de, dentro da arte contemporânea, apresentar, não é? Quebrando um pouco aquela ideia academicista, não é, deixado pelos europeus, trouxe uma inovação para a arte. Depois nós temos aqui também a fonte de 1917, do Marcel Duchamp, né, que também quebra, né? Quem ia imaginar que um urinol, né, ia se tornar arte? Olha aí, de repente, né, o Duchamp pensou, por que não ser arte? E aí nós vamos encontrar isso, esse processo da própria arte do camp dentro das linguagens da arte, das funções da arte, né? Será que ela tem uma função naturalista, pragmática ou formalista, né? Esse urinol? Aqui nós temos o espelho duplo, 1998, de Anish Kapoor, não é? Também. Quais são as linguagens das artes? Bom, a arte faz parte da vida do homem e está presente em todos os momentos. A sua representação se organiza através de linguagens. O homem procura expressar seus sentimentos através dessas linguagens, seja nas cores, nos sons, seja nos movimentos, luzes e gestos. O importante a gente entender é que a arte ela está presente tanto na arte visual, como na dança, como na música e no teatro. E todas essas linguagens, elas usam as cores, as sombras, os movimentos, os gestos, e principalmente a parte estética, a beleza, a sensibilidade. À medida que o indivíduo passa a dar significados a essas organizações, as mesmas transformam-se em pintura, música, desenho, teatro, dança, fotografia e outros. Esses são os caminhos da arte que permitem a todo ser humano se aproximar, conhecer, compreender, vivenciar a produção artística em todos os segmentos. Olha que interessante, não é? À medida que o indivíduo passa a dar significado. Quando eu dou significado à arte, com certeza a música, a pintura, o desenho, o teatro, a fotografia e outros elementos, com certeza eles vão permitir que o ser humano aproximasse mais, conhecer, compreender cada produção artística.
sofisticada a produção artística. Com certeza você faz isso diariamente, né, usando o seu celular. Quando você quer tirar uma foto bem legal, bem trabalhada, com certeza você pesquisa no Google, né, no YouTube, como registrar. Então, é isso que ele quer dizer para nós. Quando a arte me permite conhecer e eu me permito conhecer mais a arte, eu vou em busca de conhecer mais sobre o assunto. Para a existência da arte são necessários três elementos: o artista, o observador e a obra de arte. O artista é aquele que cria a obra partindo do seu conhecimento concreto, abstrato ou individual, transmitindo e expressando suas ideias, seus sentimentos e suas emoções em objeto artístico, como a pintura, a escultura, o desenho, que simboliza esses conceitos. Aqui nós colocamos o Rui Machado, um artista plástico amazonense. O observador é o público que, no contato com a obra, pode chegar ao conhecimento do mundo que ela traz. Para isso, o observador usa sua sensibilidade para entendê-la e, através de seus conhecimentos, captar o contexto em que a obra foi produzida e fazer relações com o seu próprio contexto. Aqui nós colocamos uma imagem de observação, né, do observador, de algumas pessoas visitando a Galeria Marina Penalba. E olha que interessante, né? Esse processo, não é, de observar. Em Taquatiara, nós temos uma galeria, a Galeria Marina Penalba, que é pouco visitada, né, porque muitos ainda não conhecem a existência, e nós temos também, e que está em reforma, que é a galeria, o museu ali do SESC, do Serviço Social do Comércio, que chegou há pouco tempo na cidade. Então, esses lugares, com certeza, são espaços para que nós possamos observar a arte dos artistas taquatiarenses, amazonenses, né? E obras também internacional. A obra de arte é a criação do artista que é submetida ao entendimento e apreciação do observador. A obra de arte guarda um fim em si mesma, sem precisar de um complemento ou tradução, desde que isso não faça parte da proposta do artista. E aqui nós colocamos a Menina e Periquito, de um artista itacoatiarense, Theo Braga. Olha que interessante, é a criação do artista que é submetida ao entendimento do observador, não é? Então, a obra do artista em si tem muito o que dizer para o observador, e o observador tem muito que buscar entender e compreender a obra do artista, sem que ele precise, o artista, dizer o que ele quer transmitir dentro da sua obra. Quais são as funções da arte? Não é? Quais são as funções da arte? Ao longo da história, as artes nos mostram três funções principais: a função pragmática utilitarista, a função naturalista e a função formalista. A função pragmática ou utilitária. A arte, usada como função pragmática, utilitária, é aquela usada para fins não artísticos, ou seja, o objeto artístico não possui valor em si mesmo, mas a partir de sua utilidade, ou seja, qual o motivo, não é, dessa arte, dessa obra, dessa arte ter sido feita naquele momento. Aqui nós colocamos como exemplo um i relativo a simplesmente, provavelmente, para lavar as mãos durante as oferendas rituais nos antigos rituais chineses, não é? Nós podemos perceber que o rabo é um dragão, os pés, né? Então, é tipo um lavabo. Então, qual é a finalidade? Mas que se tornou, né? Uma arte, se tornou uma obra cultural daquele povo, né? Então, pelo seu fim utilitário. A função naturalista. Para o artista naturalista, o objeto artístico precisa manter fiel à realidade. É aquilo que, na filosofia, Aristóteles chama de mimese, né? Ou seja, manter o fiel à realidade. Nessa obra de Jean-Baptiste, nós podemos perceber que ele mantém fiel à natureza, o boi ali centralizado, né? Então, quanto é que eu faço uma função naturalista? Quando é que eu observo isso? Quando alguém desenha uma árvore, quando alguém desenha uma carne já em decomposição, então são obras, uma cadeira, são questões naturalistas, é a função naturalista da arte, não é? Então, assim, seu conteúdo pode ser melhor aprendido pelo observador. E a função formalista, não é?
A arte, com função formalista, atribui maior qualidade à forma de apresentação da obra, ao seu significado, aos motivos estéticos. Qual foi, né? Por que que o artista Claude Monet fez o nascer do sol dessa forma, né? Dessa forma que meio que eu não possa entender qual foi a intenção dele. Então, é essa a ideia da função formalista. O artista, ele deixa, né, na obra os significados do seu motivo estético, e ele não vai explicar, o observador que tem que entender esse processo da arte que o artista tentou passar uma mensagem. Então, essa é a ideia da função formalista. E, nesse caso, a arte e cultura são duas coisas muito importantes no desenvolvimento intelectual e cognitivo de uma pessoa. Sabemos da importância da arte como ferramenta humana para a expressão de sentimentos, sensações, e percebemos a manifestação artística acontecendo de diversas maneiras nas diversas culturas que existem. E o que é cultura? O conceito antropológico de cultura é o modo como os indivíduos ou comunidades respondem às suas próprias necessidades e desejos simbólicos, como, né, essa tribo indígena aqui fazendo a sua dança, aqui se manifestando na imagem, né, de uma forma dentro do seu contexto cultural, dentro da sua forma diária, do dia a dia. É a capacidade humana também de pensar a realidade de que o circunda e de construir significados para a natureza que vão além daqueles percebidos imediatamente. A essa construção simbólica que vai guiar toda a ação humana, dá-se o nome de cultura. E aí nós podemos ver aqui os homens, né, vestidos com as suas roupas indígenas. Então, interessante que isso faz parte da cultura, dos rituais indígenas desse povo. Aqui também a cultura ela engloba a língua que falamos, as ideias de um grupo, as crenças, os costumes, os códigos, as instituições, ferramentas, a arte, a religião, a ciência, enfim, todas as esferas da atividade humana, desde o ponto de vista, podemos dizer que tudo que faz parte do mundo humano é cultura. Aqui nós colocamos para representar esse processo a festa de Parintins, o boi bumbá caprichoso, não é? Isso é interessante a gente entender. Assim como o Festival da Canção de Itacoatiara, Círio de Nazaré, não é? E assim como outras, né, atividades culturais que nós temos no nosso imenso Brasil, no nosso Amazonas e no nosso município de Itacoatiara. A arte é uma produção cultural que, além do caráter simbólico que toda cultura tem, existe independentemente das relações utilitárias e funcionais, mas é reflexo da sociedade. Por exemplo, um vaso grego ultrapassa a funcionalidade do objeto, dessa forma reflete uma civilização que preserva a simetria, a beleza ideal, o culto aos deuses, a perfeição do fazer artístico e artesanal. Portanto, a arte é produto cultural, como aqui nós colocamos a obra do Theo Braga, a Mona Lisa, e do peixe com, né, uma harpa no rabo. Mas nem tudo é cultura, nós temos que entender isso, não é? A arte não tem obrigação de explicar nada, não é um discurso, lógico, e nesse sentido não explica nada por conceitos. Ela nos faz sentir, por meio de uma obra concreta, uma possibilidade do mundo entrevista pelo artista. Ela nos traz a compreensão de certos aspectos do mundo, como aqui a roda de bicicleta de Marcel Duchamp, não é? O que que o artista, o que que Duchamp quis dizer com isto, não é, para nós? O que que ele quis nos trazer com essa ideia de roda de bicicleta? Então, a arte aprende-se por meio do fazer artístico, não é? Eu aprendo arte fazendo, né? Nós podemos ter, assim, a ideia de arte como nasce com você, mas ela pode também se aprender fazendo. Aprende-se pelo estudo dos diversos conceitos de valor em arte, não é? Em qualquer lugar hoje,
com o fluxo da pandemia, em qualquer lugar, eu posso aprender arte, estudar arte sobre a arte, né? Por meio do notebook, por meio dos livros. Basta eu querer, como eu falei anteriormente, né? Se eu tenho essa vontade de querer conhecer a arte, eu vou em busca, não é? De aperfeiçoar, eu não vou ficar parado, não é? Então, para mim fazer a arte, eu tenho que compreender todas as linguagens. E a história da arte, das linguagens artísticas, da estética e etc. Ou seja, o meu contato, não é, também com a arte. Eu não posso só produzir, fazer arte, mas eu também tenho que ter um contato com a arte para entender os conceitos dos outros artistas. A cultura, portanto, é o que torna a vida humana possível no mundo. Ela é, ao mesmo tempo, um produto já elaborado pelas gerações que nos precedem e um processo contínuo de adaptação dessa herança, recebida a novos modos de vida, novos problemas, novas necessidades. E nesse processo, a arte, por não ser utilidade prática imediata, é um campo privilegiado de experimentações. Olha aí, um campo em que eu posso experimentar, não é? Posso experimentar pintar com pigmentos naturais, posso experimentar pintar com tinta acrílica, com tinta, posso experimentar com têmpera de ovo, enfim, eu posso fazer muitas experimentações na arte. Também é um privilégio de crítica para alguns, né? Mas essa criticidade é muito importante porque o artista cresce cada vez mais, até mesmo de denúncia de práticas sociais, a arte pode servir, né? O grafite, ele tem também esse olhar, né, de colocar ali, expressar a denúncia de práticas sociais, ultrapassadas, que estão vigentes no momento, dentro do contexto social de cada artista. Por meio das obras de arte é possível vislumbrar outros valores importantes para a vida humana. E este é o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula sobre arte e cultura.